Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, presente. Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Presente. Wilden Vieira da Silva. Presidente, só para fazer uma ressalva aqui, o vereador Ladeira ligou, ele torceu o pé no sábado e não vai poder comparecer hoje à sessão. Obrigado. Eu iria justamente justificar. Acabou de falar também por telefone, está com o pé torcido, não poderá estar presente. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 16ª sessão ordinária do segundo período da Câmara de Vereadores de Piraí. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior, os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de resolução número 11/2015. Autoriza o Poder Legislativo Municipal de Piraí a doar para o Poder Executivo Municipal de Piraí, RJ, um veículo marca modelo Volkswagen Polo Sedan 2.0 Comfortline, placa LLJ 5742, ano e modelo de fabricação 2010/2011, e um veículo Volkswagen Santana 2.0, placa LOR 8005, ano e modelo de fabricação 2003/2003. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Piraí autorizado a doar ao Poder Executivo Municipal de Piraí um veículo marca modelo Volkswagen Polo Sedan 2.0 Comfortline, placa LLJ 5742, ano e modelo de fabricação 2010/2011, com inscrição no patrimônio da Câmara Municipal sob o número de 1294 e em um veículo marca modelo Volkswagen Santana 2.0, placa LOR 8005, ano e modelo de fabricação 2003/2003, com inscrição no patrimônio da Câmara Municipal sob o número 1067. Artigo 2º. Em decorrência da doação de que trata essa resolução, o setor de contabilidade do Poder Legislativo Municipal deverá promover a respectiva baixa no patrimônio, conforme avaliação em anexo. Artigo 3º. A doação será concretizada através da assinatura do termo de doação e entrega do veículo que passa a fazer parte integrante desta resolução. Parágrafo único. As despesas decorrentes da transferência do veículo ficarão ao encargo do Poder Executivo Municipal. Artigo número 4. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. Assina o presidente Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Requerimento de número 76/2015. Os vereadores que subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que sejam colocados em regime de urgência o projeto de lei complementar número 2/2015 e os projetos de resolução números 10 e 11/2015, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa e submetidos à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrarem matérias de relevantes interesses que exigem pronta apreciação no plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto número 932/2015. Projeto de resolução número 10/2015. Relator Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Oliveira. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento reunidas, veio o projeto de resolução número 10/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, que visa alterar a estrutura administrativa e a organização de pessoal da Câmara Municipal de Piraí, estabelecida pela Resolução número 527, de 27 de outubro de 2009,
modificando os anexos 1 e 2 e dá outras providências. Pelo que se verifica na justificativa do projeto, a finalidade é de proporcionar à mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí maiores condições de valorizar o trabalho dos servidores ocupantes dos cargos no quadro funcional do Legislativo, o que facilitará a execução das atividades necessárias ao bom funcionamento desse Parlamento. As despesas decorrentes da aplicação da presente resolução correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Do ponto de vista da oportunidade de sua apresentação e quanto aos seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada nos apresenta que possa constituir óbice à sua aprovação. Conclusão do relator. Pela aprovação do projeto de resolução número 10/2015, de acordo com sua redação original. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Referente ao processo número 879/2015, mensagem 026/2015, projeto de lei complementar número 2/2015. Relatores: vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e José Paulo Carvalho de Oliveira. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Comissão de Obras e Serviços Públicos, reunidas, veio a mensagem número 026/2015, datada de 31 de agosto de 2015, encaminhando o projeto de lei complementar número 02/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 29, de 12 de dezembro de 2011. Em razão do que dispõe o artigo 53 da resolução, número 378, de 20 de 12 de 2002, regimento interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão final. Conforme esclarece o excelentíssimo senhor prefeito municipal na mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, tem como escopo o referido projeto de alterar a lei complementar número 29, de 12 de dezembro de 2011, que fixa normas de macrozoneamento e zoneamento urbano para o município de Piraí. Após a aprovação das leis de macrozoneamento e zoneamento do município, parcelamento do solo para fins urbanos, instrumentos de política urbana e Código de Obras Municipal, foi detectada a necessidade de adequar os termos contidos na LC número 29/2011 às características das construções existentes e à diversidade da atividade comercial e de serviços hoje em funcionamento, sem alterar as informações contidas no quadro 2 da LC número 29/2011, que acompanha o presente projeto por estar inserido em alguns dos artigos alterados. O trabalho desenvolvido pelos técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Obras resultou nas alterações que estão elencadas no projeto de lei enviado a esta Casa, que, via de regra, oferecem maior aplicabilidade às normas contidas no Plano Diretor do município de Piraí. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, atendendo assim o que dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Sob o prisma de sua conveniência e oportunidade, assegurada a legalidade do projeto, através dos dispositivos de lei orgânica do município, e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais, legais, nada se nos afigura que possa obstacular sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei complementar número 02/2015, de acordo com sua redação original. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. Indicação de número 211/2015. Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente que seja feito reparo no piso de concreto da travessa Nossa Senhora da Conceição em Arrozal, terceiro distrito deste município. Justificativa. A presente visa atender a reivindicação dos moradores daquela rua. Os buracos vêm dificultando a passagem de pedestres, principalmente idosos, podendo causar acidentes. Por tais razões, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinação para o atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015, assina o vereador Darley Gomes de Moraes.
Ofício número 054/2015, da Secretaria Municipal de Esportes, para ao excelentíssimo senhor Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar a programação em anexo da Semana Municipal do Idoso de 2015 e convidar todos os vereadores dessa Casa Legislativa para participar das atividades que terão sua abertura no dia 26/9, na Agremiação Esportiva Piraiense, e terminarão no dia 1º de outubro, quando se comemora o Dia Nacional do Idoso. Os idosos de nosso município e a organização deste importante evento se sentirão honrados com a presença de Vossa Excelência e demais vereadores no decorrer da Semana Municipal do Idoso de Piraí. Na certeza do seu pronto atendimento, na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço. Assina Valdomir Correia Werneck, secretário municipal de Esportes. Obrigado. Passaremos para a discussão e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação única requerimento 76 de 2015, solicitando regime de urgência para votar o projeto de lei complementar número 2 de 2015 e projetos de resolução 10 e 11 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de resolução 11 de 2015. Ratificando aqui, o projeto de resolução número 10 e 11 de 2015, vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Transporte. Referente ao processo número 707/2015, projeto de resolução número 11/2015. Relator Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Oliveira e João Roberto Ladeira da Costa. Exposição da matéria. Para exame e pronunciamento da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento e Comissão de Transporte reunidas, veio o projeto de resolução número 11/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, que autoriza o Poder Legislativo Municipal de Piraí a doar para o Poder Executivo Municipal de Piraí um veículo marca modelo Volkswagen Polo Sedã 2.0 Comfortline, placa LLJ 5742, ano e modelo de fabricação 2010/2011, e um veículo Volkswagen Santana 2.0, placa LOR 8005, ano e modelo de fabricação 2003/2003. Em razão do que dispõe o artigo número 53 da Resolução número 378, de 20/12/2002, Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Face às despesas apresentadas e com manutenções já realizadas neste ano em curso, conforme consta no orçamento nos relatórios do Sistema de Controle de Frotas e posição individual de credor, com o veículo modelo Volkswagen Polo Sedã 2.0 Comfortline, ano 2011, placa LLJ 5742, e o Santana 2.0, ano 2003, placa LOR 8005. Podemos constatar que ultrapassou os limites do princípio da economicidade, em razão do desgaste e estado de conservação destes bens, em consequência do tempo de utilização, avaria ou deteriorações, que torna a sua recuperação técnica e economicamente inviável, e o bem inservível para a administração pública. Por tais motivos, essa Casa Legislativa realizou o certame licitatório para a compra de um novo veículo. Nessa mesma esteira de raciocínio, foi criada uma comissão que avalia a portaria número 31, de 21 de agosto de 2015.
As despesas decorrentes da aplicação da presente resolução correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Do ponto de vista da oportunidade de sua apresentação e quanto aos seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos apresenta que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de resolução número 11/2015, de acordo com sua redação original. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2015. Passaremos ao grande expediente para uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Bom, gente, a gente está vivendo uma semana importantíssima aí na política brasileira. Amanhã, provavelmente, serão votados os vetos que a Dilma fez, aí, principalmente do aumento do judiciário, e ela está na iminência de como se comportar o Congresso Nacional na votação desses vetos, de fazer uma reforma, diminuindo o número de ministérios. Além disso, vocês não tenham dúvida que nós vamos ver logo depois de concretizada essa reforma, ela deve reduzir aí, fazer uma fusão, diminuindo mais ou menos em 10 ministérios. E vai fazer uma reforma lá nos ministérios em que o PMDB, partido do vice-presidente da República, do Michel Temer, deve pegar 5 ministérios, inclusive o Previdência, alguma coisa mais aí importante, porque eles também querem praticar o fisiologismo, que é uma prática muito comum na política brasileira. É dando o que se recebe. De acordo com o tamanho da bancada, é o tamanho que eles vão abocanhar lá para poder fazerem a política funcionar nesse país, que é assim que se faz. Também vivemos, a nível de município, também vocês estão vendo aí os jornais, os nossos Facebook, Piraí Fala Aí, como é que está esquentando a política piraiense. É importante, isso é parte da democracia, nós vamos realmente aqui trabalhar em torno do bem de Piraí. Eu trabalho na política desde quando entrei, visando principalmente o bem comunitário. A gente ontem aqui teve uma sessão, inclusive, importantíssima aqui, teve a presença do prefeito. Parabenizo toda a casa aqui pelo Dia do Idoso, que foi ontem, nós tivemos um evento muito bonito aqui, com várias pessoas sendo homenageadas. E a gente, de vez em quando, cobra. Ontem foi falado aqui pelo prefeito, alguns lugares em que os nossos idosos, a dificuldade de acesso para poder até fazer tratamento médico, fazer fisioterapia, numa situação de emergência, você tem que locomover uma pessoa, não há... por exemplo, o bairro que eu fui criado, que é o bairro do Asilo, quem mora ali no meio, são vielas em que não tem acesso de carro e que a pessoa tem que ser transportada através de uma maca, através realmente de um socorro humano. O transporte ali é bastante difícil, porque são escadas, é íngreme, é lugar realmente de difícil acesso. E também a nossa casa. Até a Câmara, ontem a gente viu algumas pessoas aí com mais de 90 anos, tem um senhor, inclusive, do Varjão, tem 105 anos, a dificuldade de ficar subindo as nossas escadas, então a gente tem que adaptar os prédios públicos, as repartições públicas, para facilitar não só o portador de necessidades especiais, como também os nossos idosos. E hoje nós acabamos de ver aqui a leitura do ofício, em que essa semana, o dia oficial do idoso é na quinta-feira, é o dia 1º de outubro, aí a gente precisa realmente estar dando uma atenção. A nossa nação vai envelhecer, hoje nós vamos até 2029, a previsão é que tenhamos maioria de pessoas desse país que são da melhor idade, vão ser pessoas mais idosas do que os jovens. Então, é uma nação madura, onde grande parte dessas pessoas já fizeram uma grande contribuição para essa nação. E isso a gente tem observado no nosso dia a dia. Algumas pessoas carregam uma grande experiência, uma dose realmente de reflexão em cima do nosso dia a dia, aí, na política, na ética. A gente vive um problema seríssimo hoje na economia brasileira. Isso é um sintoma que veio lá dos países da Europa, a gente viu o que aconteceu com a Grécia, o que está acontecendo com a Argentina, aqui no nosso
continente todo aí sul-americano, nós temos um problema seríssimo aí da crise econômica com Venezuela, Equador, o Peru passando por uma crise muito séria. O problema do petróleo, que afetou o nosso mundo inteiro aí, que são os países produtores lá, que hoje o barril do petróleo deu uma queda violenta de uma hora para outra. E isso tudo a gente tem observado, reflete também no mercado interno, além do problema ético-moral em que hoje está envolvida a nação brasileira. A presidente da República, além de uma eleição muito apertada, ela ganhou aí por uma diferença mínima, tem o problema seríssimo que hoje, da falta de ética, da falta de moralismo, que é a corrupção, que está entranhado. Desde quando o Brasil foi descoberto, nós sabemos que tem corrupção nesse país. Aí o que acontece? Pegamos realmente um juiz, linha dura, o Sérgio Moro é um cara extremamente rigoroso, está fazendo um pente fino aí no sistema de corrupção brasileiro, principalmente no sistema eleitoral brasileiro, e aí realmente está pegando figurões que a gente nunca tinha visto antes. Houve até um embate a semana passada, que foi o fatiamento da investigação. Eles já vão começar a dividir um pouco de responsabilidade, tirando do Sérgio Moro, que estava conduzindo maravilhosamente bem aí esse processo da Lava Jato, e começaram a fatiar, vai jogar um pouco para a Justiça do Paraná, um pouco para a Justiça de São Paulo, alguma coisa vai cair aqui no Rio de Janeiro, que é ali da usina nuclear. Então, isso tira um pouco a autonomia daquele juiz que está dando um exemplo para essa nação. Ele está sendo até, inclusive, melhor do que o Joaquim Barbosa. Ele tem sido um cara que tudo que ele está embasando ali, com a equipe também que trabalha com ele, não é ele sozinho, não. Tem mais de 200 pessoas, entre procuradores, investigadores da Polícia Federal, autonomia para um órgão. A Polícia Federal hoje tem bons salários, tem equipamentos de primeiro mundo e tem profissionais concursados lá da melhor estirpe desse país para trabalhar numa operação dessa. Então, realmente, ela hoje tem autonomia, não está tendo ingerência política lá para mandar bloquear nada. Por isso, 23 das maiores empreiteiras desse país, os caras hoje estão lá enjaulados. A gente vê a política onde está chegando, problema seríssimo envolvendo, aí, inclusive, o presidente do Congresso Nacional, aí, o Eduardo Cunha. Cada dia são mais denúncias que aparecem. E a gente tem observado, realmente, a política nossa tem que ser passada limpo. Às vezes, as coisas no país aqui, é um excesso de leis, e o que a gente vê de cumprir dessas leis é muito pouca coisa. A gente viu a lei da ficha limpa, veio. O Maluf, que tem 50 processos, está lá hoje, tomou posse lá em Brasília. Uma série de um Jader Barbalho, o próprio Collor de Mello. E aí, como é que a gente explica essa situação? Primeiro, o povo vota no cara. Segundo, a lei não está sendo cumprida. Cadê a lei da ficha limpa? O cara tem um monte de processo, por que ele está lá em Brasília tomando posse lá? O Maluf ele tem aproximadamente 10 mandatos. São 40 anos dentro da política, fora aqueles períodos que ele teve como prefeito de São Paulo. Então, tudo isso a gente tem observado um pouco o povo, eu acho que não tem tido o valor que o voto merece. E isso eu acho, sem dúvida nenhuma, que a gente precisa estar valorizando a ética. Primeira coisa, num político, o que você tem que ser? Honesto. Se o cara não é honesto, como é que ele vai te representar dentro de qualquer casa legislativa, seja na Câmara, seja lá na Alerj, ou seja lá em Brasília? O cara, primeiro predicado, primeira qualidade dele, tem que ser honesto, tem que ser transparente, tem que ser uma pessoa realmente que zele pelo dinheiro público. Então, tudo isso que a gente tem observado, um pouco o eleitor é culpado. Ele tem que realmente fazer uma biografia do cidadão para depois dar o voto a ele. Não pode ser através do dinheiro, que a máquina eleitoral hoje trabalha muito em cima do dinheiro. E pensando também na parte eleitoral, eu vou fazer um apelo, a gente está na terça-feira já, domingo, dia 4, nós vamos ter o processo da eleição do Conselho Tutelar. Gente, é uma eleição importantíssima, são pessoas que têm que se dedicar ali, tipo um sacerdócio, para poder cuidar das nossas crianças, principalmente aquela que se envolve com algum tipo de infração, as nossas crianças, algumas crianças que são exploradas ou que estão, às vezes, deixadas aí às margens da Dutra. Então, no Conselho Tutelar, o voto é facultativo, é a democracia prevalecendo acima de tudo, porque só vai lá votar quem quiser, não tem esse negócio da compra de voto, não tem esse obrigatoriedade de lá votar, mas eu apelo à população de Piraí que puder, vai lá na sua zona eleitoral, leva um documento com um retrato, leva o seu título lá e dê um votinho lá para os nossos conselheiros. A gente pode escolher 5 conselheiros
que vão ser os titulares, e tem mais 5 que vão ser os suplentes. Então, apelo à população aí que a gente compareça lá no domingo pela manhã, ou quem quiser vai ao meio-dia, que às vezes já está mais vazio um pouco. Vamos dar um votinho lá para nossos conselheiros aí. Tem pessoas bastante gabaritadas, passaram as provas preliminares aí de conhecimento do ECA, e eles prestam um serviço da maior relevância social para o nosso município e ajudando as futuras gerações. Obrigado. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente. Obrigado. Boa noite a todos. Quero deixar aqui os parabéns para os policiais civis, que hoje é o Dia do Policial Civil, e também fazer uma reflexão. Conversei muito hoje com um amigo, ele é da Polícia Civil, e estava me contando, né, algumas lutas que ocorrem em função do trabalho que ele desempenha, bem como outros policiais. Eu fiquei assim, parado, observando, porque tem coisas que parecem tão óbvias, né? Estão tão na nossa frente e a gente acaba não percebendo. E ele me dizia o seguinte: olha, a gente faz o que pode, e aquilo que não dá para fazer, a gente pede a Papai do Céu que abençoe. Então, eu estava ali conversando e percebendo que eu estava conversando com alguém igual a mim, um ser humano, que muitas vezes é criticado simplesmente por desempenhar um papel dentro de uma profissão. Hoje em dia, muitas pessoas colocam os policiais como carrascos. Tem sim, policial carrasco, desonesto, mas tem os bons também, que nós devemos valorizar. Quando houve as manifestações em 2013, ficou bem nítido que, infelizmente, o que faz mais barulho é ressaltar aquilo que é maléfico. Muitos policiais também foram agredidos nas manifestações e não teve repercussão alguma. Já o indivíduo que, né, levou o policial, às vezes, a perder a cabeça, lógico que ele não pode perder a cabeça, mas ele é de carne e osso. Por um motivo ou outro, ele teve um momento de descontrole, acabou. O policial sem vergonha, safado, covarde, enfim. Eu deixo aqui essas palavras de apoio aos policiais que são sérios, pessoas boas da nossa comunidade, e que é fácil a gente identificar. Não tem como um policial, um político, um médico, um músico, um pedreiro ser um bom profissional, decente e honesto, se ele, no seu dia a dia, ele não tem decência. Às vezes a gente vê, num período de eleição, muitos são os candidatos, mas a gente às vezes percebe que no dia a dia do indivíduo, ele não respeita a mulher dele, ele maltrata seus filhos, ele espizinha animais em situações de rua, fala mal dos outros, é linguarudo, é fofoqueiro, enfim, o sujeito é todo torto, todo errado, mas no dia da eleição, às vezes ele chega com aquela oncinha, né, com a garopinha, e a memória falha, infelizmente, aí a pessoa esquece a conduta do dia a dia daquele indivíduo, e aí vota. Com certeza não vai dar boa coisa, está votando em alguém que vai marcar gol contra. Se no dia a dia do indivíduo ele se apresenta como uma pessoa boa, nós podemos até nos decepcionar, porque tem um ditado que diz, né, que é conhecer o homem, dê poder a ele. Mas eu acredito também que há uma lógica em tudo. A pessoa não vai passar a ser uma pessoa má de uma hora para outra, porque foi eleito, porque passou a ser policial ou dentro de uma outra atividade. Ele já tinha os traços, ele já tinha o perfil, e na conduta do seu dia a dia, ele já não fazia mais questão de ser uma pessoa boa. Quando eu decidi ser candidato, eu ouvi de muitas pessoas: poxa, mas você vai agora entrar para a política, vai se misturar com os políticos. E quando era muito amigo meu, eu falava: mas de onde vêm os políticos? Eles não caem da espaçonave, são pessoas que saem do meio do povo. O sistema existe, alguém terá que ser eleito. Não tem Estado, não tem União, não tem federação
sem essa estrutura política, porque ela que rege. A política é boa, a gente só tem que prestar mais atenção na hora de votar e realmente prestar atenção muito no que a pessoa faz no seu dia a dia, porque para mim isso conta muito. Não há ninguém que possa se transformar em melhor em função da política e nem pior, ele só se revela. No entanto, ele já era, e fica aí esse desabafo. Eu vi as lágrimas nos olhos desse policial, que é uma pessoa séria, uma pessoa de família, e que merece todo respeito e carinho, porque muitas das vezes coloca a sua vida em risco para que nós tenhamos segurança. Boa noite. Passaremos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 37 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei número 630, de 19 de dezembro de 2001. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 38 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alimentação oferecida nas cantinas e lanchonetes localizadas nas instituições de ensino públicas e privadas do município de Piraí e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única projeto de resolução 10 da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera a estrutura administrativa e a organização de pessoal da Câmara Municipal de Piraí, estabelecida pela Resolução 527, de 27 de outubro de 2009, modificando os anexos 1 e 2 e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o projeto de resolução número 11 de 2015 da mesa diretora da Câmara de Piraí, que autoriza o Poder Legislativo Municipal de Piraí a doar para o Poder Executivo Municipal de Piraí um veículo marca modelo Volkswagen Polo Sedan 2.0 Comfortline, placa LLJ 5742, ano e modelo de fabricação 2010, 11, e um veículo Volkswagen Santana 2.0, placa LLOR 8005, ano e modelo de fabricação 2003. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento 75 de 2015 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, solicitando ao DER a construção de quebra-molas na RJ 145, na entrada do bairro Toca do Lobo, neste município. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos a explicação pessoal para usar a palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Charles Torres. Boa noite, senhores vereadores, presidente, público presente, internautas que nos assistem. Hoje eu observei o DR fazendo a manutenção num trecho da RJ 145, colocando asfalto, fazendo o famoso tapa-buraco, mata-borrão, como alguns chamavam, pelo menos no passado. E esse material pode ser utilizado para se fazer esse quebra-mola que foi solicitado, que foi indicado ali no trecho que compreende os acessos à Toca do Lobo, ao bairro Toca do Lobo, e eu acho que penso que seria bastante importante que fossem feitos. O objetivo, obviamente, é resguardar o direito à vida, né? O evitar que atropelamentos aconteçam, que vidas sejam perdidas naquele ponto da rodovia. O bairro vai crescendo, e à medida que vai crescendo, o número de habitantes e de veículos transitando é cada vez maior e acaba requerendo que alguma atitude seja tomada. Então, fica aí mais uma vez a solicitação, parabéns pela indicação do vereador que a fez, e vamos torcer para que seja atendida. Hoje estive em alguns lugares do município, estive em Arrozal, Varjão, Santanésia, Ponte das Laranjeiras, fazendo algumas avaliações e atendendo algumas solicitações de alguns munícipes. E em Arrozal, em especial, eu gostaria de falar aqui, até para o nobre vereador Darley. Não fiz contato porque foi uma passagem rápida, eu não podia me demorar, mas fui novamente à obra da creche para ver como estava, fui àquele trecho, aquela obra que foi feita de saneamento, onde colocaram aquele material de forma indevida, e é um ponto que eu quero tocar. Nós estamos num momento difícil, estamos sem recursos para obras, e assim tem sido dito pelo nosso governo todos os dias.
Mas para fazer aquela porcaria que eles fizeram lá, melhor seria não fazer, porque jogaram o dinheiro fora, como já imaginávamos. Não foi feita uma compactação, simplesmente jogaram uma massa e, quando os veículos passaram em cima, essa massa está invadindo a calçada, buracos, panelas estão se criando ali no local. Enfim, nós temos um secretário com mais de 10 anos, em atividade há mais de 10 anos, que é o senhor Cadão, e ainda não aprendeu a trabalhar, ainda não aprendeu a fazer o serviço como deve ser feito. Melhor não fazer. Não sei se nós ganhamos aquela massa, e se ganhamos, ainda que tivéssemos ganho, né, aplicá-la de forma que nós pudéssemos realmente ter um resultado positivo. Isso não aconteceu. O trabalho ficou uma porcaria. Outra também, nobre vereador da lei, aquele vazamento continua. Estive lá, a SEDAI esteve lá, o funcionário Jefinho, estive com ele, e fizeram, obviamente, tentaram resolver, mas o problema continua. Não foi sanado o problema. Agora, o mais grave. Estive também visitando a quadra da Fraternidade, quando, há cerca de 1 ano e meio atrás, nós estivemos lá, vários vereadores estiveram lá, juntamente com o secretário Roberto e o engenheiro João, para fazermos uma avaliação das necessidades no local, para se tentar recuperar aquele espaço, uma vez que identificou-se uma série de falhas na construção da mesma, na qualidade dos materiais, mas também ações que foram cometidas por moradores ou local ou do entorno dessa quadra. Atos de vandalismo foram cometidos. E o que se observa nesse momento, essa crítica já foi feita aqui outras vezes, e a gente acaba voltando ao assunto, porque ela se agrava, o problema se agrava a cada dia. Nós falamos em progresso, em união, desenvolvimento, cidadania, educação, mas estamos perdendo o controle sobre os jovens. Nós estamos perdendo a condição de educador sobre os jovens. É o que se percebe. Estávamos eu e meu assessor lá e tinha um grupo, numa certa distância, né, nos observando e assistindo ao que nós estávamos fazendo ali. Nós estávamos ali fazendo o levantamento do atual quadro, que hoje é 10 vezes pior do que aquele que nós encontramos. Barbarizaram o espaço público. Destruíram tudo. Destruíram todas as portas, todos os banheiros, todos os vidros, as telas estão todas rompidas, o piso está danificado, os locais que deveriam acomodar as mangueiras, né, para ser de incêndio, água, no caso de um incêndio, destruídos, toda a tubulação destruída, o telhado destruído, as telhas quebradas. Um caos total, um abandono que houve, que há, eu acredito e penso nisso também por parte do Executivo, que é corresponsável. É corresponsável no que diz respeito à aplicação de alguns materiais e depois por não ter uma segurança, um vigia, alguém que possa estar fazendo o controle disso. Para se recuperar aquele eu particularmente, se tivesse que recuperar, faria um novo. Faria uma quadra nova. Porque ela está destruída. As telas têm que ser todas trocadas, o piso tem que ser refeito, mas parece uma piscina. Então, é um desperdício de dinheiro público e uma covardia que o cidadão faz consigo mesmo. O dinheiro é dele, o dinheiro é nosso. Aquilo foi construído com recursos, ainda que sejam recursos de origem, oriundas da União, do governo federal, saiu dos nossos impostos. Nós pagamos. Por que destruirmos? Então fica difícil, a gente tem observado isso, não, é um comentário, eu estou falando especificamente de um local, mas não é o único local. A gente tem observado isso em todo o nosso mobiliário urbano. Então a gente precisa conscientizar, fazer uma campanha para que os nossos jovens não façam, não destruam o que é deles, é uma conquista. Todos reclamam, no meu bairro não tem quadra, no meu bairro eu não posso brincar, eu queria jogar futebol e não posso, você constrói a quadra. A manutenção, é bem verdade, que quase nunca é dada, mas o próprio cidadão, a própria comunidade pode ajudar, pode tomar conta, pode fiscalizar, para não permitir que isso aconteça. É um quadro muito triste, que vem se repetindo, aconteceu na Ponte das Laranjeiras, nós falamos aqui a respeito, né, e outros mais. Aconteceu em Rosa Machado, lá em Enseada, né, apesar também de ser um outro problema também, que a qualidade empregada não foi boa, mas aconteceu, atos de vandalismo aconteceram. Então, a gente precisa mudar esse quadro.
Então fica mais uma vez o registro. E uma outra questão, nós estamos nos aproximando mais uma vez das festividades aí do município, no que diz respeito ao Piraí Fest, e sabemos que há uma demanda maior de pessoas no município nesse período, circulando pelo município. E isso acarreta alguns problemas para a cidade, problemas de infraestrutura, até porque a cidade é pequena, a gente sabe que não foi planejada, então a gente enfrenta muitos problemas. Mas o principal dos problemas que a gente enfrenta é com esse excesso de visitantes. O turista é sempre muito bem-vindo, mas a gente tem que recebê-lo dentro do nosso limite de capacidade e eles agirem de forma ordenada e organizada. E nem sempre acontece. Nós tivemos um evento que aconteceu aqui no rodoviário, um evento muito bacana, eu fui lá, participei, e correu muito bem, tudo transcorreu muito bem, o vereador Júnior Rocha também esteve presente, mas, infelizmente, do lado de fora, já na Praça da Preguiça, pessoas que se deslocavam do evento após o término dele, se degladiando, se matando, se espancando. Houve uma moça, inclusive, que teria sido assaltada. Quer dizer, então, quando a gente recebe um evento maior, como é o Piraí Fest, a gente se preocupa quanto à questão da segurança, a questão do tráfico de drogas, que aumentou muito. Hoje eu encontrei com uma amiga em Volta Redonda, tive um médico agora no final da tarde, e ela já não mora no Brasil há 8 anos, ela mora na Itália. E ela era moradora do asilo, cresceu comigo, né, nossas famílias ali, amigas, né, cresceram juntos. Ela ficou apavorada, e implorando para que a mãe não fique, mas não continue mais ali. Porque às 2 horas da madrugada tem um cidadão que coloca um carro com som que ninguém aguenta. Não consegue dormir. Às 7, 8 horas da noite, o cheiro da maconha começa a entrar pela cozinha dela, vai para a sala e elas não conseguem respirar. Você sai lá fora, não existe nada. Você volta para dentro de casa, daqui a pouco, de novo. E é um fato, realmente. Está acontecendo realmente. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento em que educar, eu acho que passou a ser mais difícil do que sobreviver, do que se alimentar, trabalhar, sobreviver através... Educar hoje é uma coisa muito complicada. Os jovens, não é, obviamente, eu não estou generalizando, mas, infelizmente, é uma grande maioria que estão envolvidos com a droga. Nós falamos aqui no início do mandato passado, sobre a chegada do crack nos municípios. Elas saiu de São Paulo, foi para o Rio, está no Brasil inteiro, e veio para os municípios. O município de Piraí, dentro em breve, infelizmente, nós teremos zumbis pela rua, porque o cracudo, o doente, né, do crack, ele vira um zumbi, ele passa a vegetar, ele deixa de viver e passa a ser um vegetal. E, infelizmente, não demorará muito para que a gente esteja assistindo a esse quadro, triste quadro em Piraí. Obrigado, presidente. Bem, não tem mais oradores inscritos. Antes de encerrar, eu venho relutando aqui em falar sobre esse assunto. Pensei diversas vezes em falar, em não falar, mas eu gostaria de fazer um desabafo. No início do meu mandato aqui nessa casa, eu fiz, logo nos primeiros meses, no segundo ou terceiro mês, eu fiz uma indicação propondo ao Executivo que fizéssemos um mandato itinerante. Trabalharmos juntos, Câmara de Vereadores, no início do mandato, há quase 3 anos atrás. Trabalhássemos juntos, Câmara de Vereadores, o Executivo, né, com o prefeito, o vice-prefeito, secretários, fôssemos para os bairros, ouvir a população, conversar com a população, e, dessa forma, pudéssemos fazer um governo verdadeiramente participativo, democrático, onde a sociedade, que é a maior interessada, pudesse expor os seus desejos, as necessidades, né, a vontade de cada bairro. Não fui atendido. Agora, às vésperas da eleição, me aparece um programa da prefeitura chamado Conversando com Você. Eu não sei conversando com quem, porque não conversa com ninguém, só fala, ninguém pode falar. Então, eu acho que o nome correto não seria Conversando com Você. Monta-se lá algumas mesas com secretários, e alguns cidadãos vão lá, falam com o secretário, falam com o outro, tudo bem, até aí, tal. Mas, quando é a vez do prefeito falar, só o prefeito fala. E a população que, às vezes, fazia uma pergunta, não pode, só o prefeito que pode falar. Apresenta lá números, gráficos, enfim. Queria sugerir ao Executivo que mudasse ou o nome, né, do evento, que pudesse ser Falando com Você ou Falando para Você. Teria aqui outros adjetivos, mas não vou faltar com respeito, como o vice-prefeito faltou com respeito para com a minha pessoa no último evento, semana retrasada,
tenho uma educação muito diferente, me parece, da dele. E, num dado momento, lá na Ponte das Laranjeiras, na semana retrasada, o vice-prefeito Chiquinho Perota, pessoa pela qual eu sempre teci o maior respeito, maior consideração, admiração, embora veja que na carreira política está, infelizmente, em decadência, eu acho que já não soma muito mais, teve o meu respeito até semana retrasada. Sinceramente, não tem mais. Não como político, vai ter como pessoa, mas como político, relevei o fato dele ter chamado essa casa de subserviente, né? Ele disse num programa de rádio em Arrozal que, enquanto essa Câmara for subserviente, o Executivo vai fazer o que quer e o que não quer. O que é mentira. Essa casa não é subserviente. Essa casa é parceira do município, das pessoas, do cidadão. Tudo aquilo que o município manda para cá, que é bom para a cidade, nós de pronto vamos atender. Se tiver que votar em regime de urgência, vamos votar. O importante é atender a população, as pessoas que precisam do poder público. E é para isso que nós estamos aqui. Somos representantes da população. E agora ele me vem, nesse evento, na Ponte das Laranjeiras. Quando eu cheguei, sentei nas cadeiras, não sentei na primeira fileira, não estava lá como autoridade, estava lá como cidadão, como representante do bairro que sou, fui o vereador mais votado lá dentro, na história do bairro, ao qual eu tenho muito carinho. E estou lá, se não, os 7 dias da semana, no mínimo 5. É difícil um dia que eu não estou lá dentro. E na hora, quando começou o discurso do prefeito, pessoa pela qual eu tenho respeito, embora não caminhe mais politicamente com ele, não estarei do lado dele no ano que vem, como político, né, em eleição, mas terá sempre meu respeito, meu carinho, minha admiração. Mas politicamente não caminho com ele, não concordo com a maneira dele governar. Estive aqui 1 ano e meio do meu mandato defendendo, tentando ajudar, mas, enfim, a gente fala, ouve, mas não escuta, aí a gente segue o caminho que a gente acha que é o melhor para a cidade. Quando eu vi que estava levando para um caminho que eu não concordava, eu saí das cadeiras e sentei lá atrás, na arquibancada, no meio da população, no meio das pessoas que eu convivo, que eu gosto. E, num dado momento, nas considerações finais, o vice-prefeito faz um comentário infeliz, dizendo que eu sou distante, né? Cumprimentou o vereador Zimiro, o vereador Russo, os vereadores que estavam lá na primeira fileira. E, no final, disse, cumprimentar também o presidente da casa, vereador Júnior Rocha, que está distante, vereador distante, precisava ser mais próximo, chega, fica mais próximo. Então, assim, fazendo uma alusão, né, com duplo sentido, né, maldosa na minha interpretação, dizendo que sou distante. Eu quero só, para finalizar, dizer o seguinte: esse adjetivo distante, né, não se enquadra a minha pessoa no bairro Ponte das Laranjeiras. Talvez eu seja o político mais presente lá, e certamente sou. Mas a ele sim se enquadra. Só me lembro de tê-lo visto lá na época da eleição e agora contando história, falando para você, no não conversando com você. Então, eu peço perdão aqui aos munícipes, precisava fazer esse desabafo e dizer que, mais uma vez, o vice-prefeito falta com respeito para com essa casa, né? Desrespeitando o presidente dessa casa, está faltando, na minha opinião, com respeito para com essa casa. Não havendo mais oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 5 de outubro do corrente ano, hora regimental, onde estará sendo realizada a sessão solene de posse do prefeito e vereadores mirins.